Nós agora vamos para o artigo 4, né? Alguns estão vindo pela primeira vez, não tem problema. Esses primeiros encontros aqui estão, vamos dizer, definindo o estatuto epistemológico da teologia. É só uma grande introdução, né? Nós vimos em síntese no encontro passado, que foi o primeiro, que Tomás de Aquino estabelece o estatuto epistemológico da teologia com base na concepção aristotélica de ciência. O que é ciência para Aristóteles? A ciência é um procedimento argumentativo, encadeado logicamente, mas que parte de princípios. Esses princípios ou têm de ser evidentes por si mesmos, né? Se são evidentes por si mesmos, são indemonstráveis. O que eu posso dizer a respeito deles é que todos aqueles que procuram negá-los caem em contradição. Eu não posso demonstrá-los, porque demonstrar um princípio básico de uma ciência que tem esses princípios evidentes por si mesmo seria recorrer a princípios ainda mais básicos, o que seria aqui contraditório. Então, as ciências, vamos dizer, arquitetônicas, elas partem de princípios evidentes por si mesmas. A grande ciência arquitetônica humana, não é alcançável pelo raciocínio humano, é a metafísica. Então, ela tem os seus princípios primeiros evidentes por si mesmos e indemonstráveis. Quais são esses princípios? São os princípios lógicos, que têm valor também ontológico, e é a experiência sensível, tá certo? A experiência, Aristóteles diz que não se pode demonstrar que eu tenho a experiência sensível, né? A experiência de uma pedra, por exemplo, a não ser jogando a pedra na cabeça de quem duvida, não é? Tá certo. Então, as ciências então partem de princípios e procedem por argumentação, né, chega a determinadas conclusões. Se a ciência tem esses princípios evidentes por si, né, elas são ciências arquitetônicas. Agora, existem as ciências subalternas. O que são as ciências subalternas? São aquelas que partem de princípios, mas os princípios não são evidentes naquele âmbito ali, né, naquele campo científico. Eles são evidentes para outras ciências que lhes são superiores. São as arquitetônicas. Então, né? O exemplo que Tomás dá aqui é da matemática, aritmética e da música, não é? A música é uma ciência subalterna porque ela parte de princípios que não são evidentes para si. São princípios da aritmética. Tá certo? Então ela depende, ela se apoia em princípios que são conhecidos por outras ciências. A metafísica, ela conhece os seus próprios princípios. São princípios per se nota de Santo Tomás, são evidentes em si mesmo, indemonstráveis. Né? E o que eu posso fazer para mostrar que eles são evidentes é apenas, o verbo exato é esse, é mostrar. É apenas mostrar que quem os nega cai em contradição. Agora, a teologia, só para a gente, para isso ficar claro aqui, para ver se vocês, se eu conseguir passar isso para vocês.
A teologia é uma ciência arquitetônica ou subalterna? Vamos ver, vou ver a opinião aí de mais pessoas, né? Arquitetônica, ó, tem um que falou que é arquitetônica, outro subalterna. Arquitetônica. 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 Subalterna. Na verdade é subalterna. Por que é subalterna? Os princípios de que a teologia parte são evidentes. Não são evidentes. Quer dizer, a teologia parte desses princípios, mas os recebe por fé. Então quer dizer que esses princípios devem depender de uma ciência que é superior à teologia. Tá certo? E qual é a ciência que é superior à teologia? Filosofia? Não. Deus mesmo. É a ciência de Deus. É a ciência de Deus e dos santos. Tá certo? Dos santos, daqueles que já veem a Deus face a face. Então, a teologia é subalterna, mas vejamos, entre as ciências racionais alcançáveis pelo homem, a metafísica está no topo e ela é arquitetônica. A teologia, nós dizemos que a teologia é superior à metafísica, mas é porque ela, e é subalterna, mas é porque ela está num outro nível. Ela não é uma ciência alcançável pelo homem, por si mesmo. Os seus princípios são revelados por Deus. O chão de que ela parte, não é revelado por Deus. Então está num outro nível. Isso jamais seria alcançável pelo homem, tá certo? Mas ela se utiliza da metafísica, da filosofia. Nós vamos ver aqui ainda. Vamos ver. Mas isso aqui agora está claro. Isso aqui que é o essencial. Quais são os primeiros princípios da metafísica? Da metafísica existem princípios lógicos, que são ontológicos também, como o que é e não pode não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. O ser é e o não ser não é. Entre o ser e não ser não há meio termo. São esses princípios aqui. E depois a experiência sensível. O Tomás diz que todo o nosso conhecimento parte do sensível. O princípio da identidade. É o princípio da não contradição, né? da identidade, do terceiro excluir, todos esses princípios lógicos aqui. Tá certo? Eles que são evidentes por si mesmos. E como que você vai demonstrar o princípio de não contradição? Você tem que se valer dele você teria que se valer dele para demonstrar o princípio, então isso não seria possível. Tá certo? Você só pode mostrar, não demonstrar. Você só pode mostrar que quem nega o princípio de não contradição cai em contradição, diz Aristóteles. Não pode falar nada, nem mover o dedo. Porque se eu nego o princípio de não contradição, tudo passa a ser e não ser, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Tá certo? Então vamos para o artigo 5. Acho que está aí. É o quarto. Qual página? Nessa aqui, a edição aqui é 142. 142? Você tem ela aí no Eu quero ver se... Vai no início, que está bem no início ainda, se você... Depois 142 não está no início. a questão 1, aí se não for essa edição, você tem que procurar pela questão. É a questão 1 e artigo 4.
Vamos então. A doutrina sagrada é uma ciência prática? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada é uma ciência prática. Com efeito, de acordo com o filósofo no livro 2 da Metafísica, o fim da ciência prática é a ação. Ora, a doutrina sagrada se ordena à ação. Sede realizadores da palavra e não apenas ouvintes, diz a carta de Tiago. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência prática. Ademais, a doutrina sagrada se divide em lei antiga e lei nova. Ora, a lei é assunto da ciência moral, que é uma ciência prática. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência prática. Em sentido contrário, toda ciência prática se refere a obras que podem ser praticadas pelo homem. Por exemplo, a moral se refere aos atos humanos, a arquitetura, às construções. Ora, a doutrina sagrada trata em primeiro lugar de Deus, de quem os homens são a obra maior. Ela não é, portanto, uma ciência prática, mas, sobretudo, especulativa. Respondo. Como foi dito, a doutrina sagrada, sendo una, se estende àquelas coisas que pertencem às ciências filosóficas diversas por causa da razão formal, que nela se aplica, a saber, enquanto são cognoscíveis à luz divina. Embora entre as ciências filosóficas umas sejam especulativas e outras práticas, a doutrina sagrada, porém, compreenderá em si uma e outra, assim como Deus, por uma mesma ciência, conhece a si próprio e conhece suas obras. No entanto, a ciência sagrada é mais especulativa do que prática, porque se refere mais às coisas divinas do que aos atos humanos. Ela considera estes últimos, enquanto, por eles, o homem é ordenado ao pleno conhecimento de Deus, no qual consiste a bem-aventurança eterna. Com isso, dá-se resposta às objeções. Aqui Aristóteles distinguia 3 tipos de ciências. As ciências teoréticas ou especulativas, as ciências práticas e as ciências poéticas. O que são as ciências especulativas ou teoréticas? São as ciências que visam ao conhecer pelo conhecer. E aquilo que ela conhece é o que é, ela não pode modificar. É o que é. Quais são as grandes ciências teoréticas elencadas por Aristóteles? A física conhece o ente móvel, a matemática conhece o ente quantitativo e a metafísica, que trabalha com o ente ens qua ens, o ente enquanto ente. Então, elas não visam, essas ciências teoréticas, a modificar o seu objeto. Elas visam a contemplá-lo. Tá certo? Agora, as ciências práticas são ciências que visam a ação, visam a colocar um ato, uma obra. Então, visa alguma modificação na realidade. Aristóteles dizia: as ciências práticas são a ética e a política. Tá certo? E essa ação que aqui as ciências práticas visam, elas são colocadas, mas elas retornam para o homem ou para a comunidade política. E melhoram ou pioram, né, o homem e a comunidade política. Então, essas ações, elas na verdade, elas constroem o homem ou a comunidade política, ciências práticas. E depois as ciências poéticas são as ciências também endereçadas a modificar a realidade, mas o fim delas não é o homem, a ação aqui não retorna para o homem, né, de modo imediato,
mas muda um objeto da realidade, como, por exemplo, o carpinteiro que faz uma mesa. Ele tem uma ciência, né, de como fazer, etc. A ciência está endereçada a uma ação, mas uma ação que atinge um objeto, a árvore que se transforma em mesa e para ali. São as ciências poéticas. Agora aqui na linguagem de Santo Tomás ele distingue duas, né, especulativas e práticas. Nas que ele chama de práticas, ele engloba aqui o que Aristóteles chamava de prática e de poética, tá certo? Então é isso que ele diz aqui, por exemplo. Toda ciência prática se refere a obras que podem ser praticadas pelo homem. Por exemplo, a moral se refere aos atos humanos. A arquitetura, às construções. Tá certo? Agora a questão então é saber se a teologia é ciência prática ou se é ciência especulativa, teorética. Havia teólogos, e há também até hoje, que defendem que a teologia é uma ciência fundamentalmente prática. Tá certo? A teologia ela deve nos ajudar a agir melhor. E é isso, porque algumas teologias, por exemplo, dizem que Deus é algo inefável, né? E essa teologia, por exemplo, está na base de alguns posicionamentos assim, de teólogos do diálogo interreligioso. Deus seria inefável e cada religião faria uma imagem de Deus, tá certo? Uma imagem que certamente não corresponde à realidade de Deus, que é inefável. Mas uma imagem que seria mais ou menos adequada para uma determinada cultura. Mas essa imagem, a finalidade é que essa imagem leve os homens a serem melhores, mais amorosos, mais compassivos, etc. Tá certo? Então não é conhecer a divindade, mas é tornar-se melhor. Então se as religiões têm esse objetivo, então... Mas como é que pode chamar teologia? São teologias. A teologia não dá a conhecer de si mesmo enquanto Deus? Exato, mas aí a teologia passaria a falar assim, das imagens de Deus. Aqui eles, por exemplo, alguns propõem a metáfora dos cegos e do elefante. Vocês conhecem? Tem um livro do Huxley que ele começa com essa metáfora. Né? Sim. Mas aí é a verdadeira diferença entre o cristianismo e a Deus. Mas eu estou Porque aí eu vou permito de Deus, o elefante se mostrou. Cristo se mostrou e acabou. Ele veio e se mostrou. Eu estou aqui. Não, sim. Eu e o Pai somos o que ele é meu Pai. Pronto. Não, essa é a perspectiva. Essa Essa é a perspectiva de Santo Tomás, da teologia clássica, vamos dizer. Mas existem teólogos, inclusive cristãos, inclusive católicos, que dizem, não é, que essa revelação de Deus em Jesus é uma revelação de Deus, é uma determinada imagem de Deus, tá certo? Uma imagem de Deus que serve para a Europa e através da Europa para nós aqui, tá certo? Eu não concordo. Sim, mas existe. Não, tudo bem, eu entendi. Mas olha só, o senhor entendeu o meu raciocínio? Entendi, sim. Cristão universal, ponto. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em cima desse raciocínio, Cristo estaria errado. Estou sendo que eu... Na verdade, alguns dizem, não é? Um livro que vai mais ou menos nessa linha aqui é o de um teólogo, um grande teólogo americano. Ele escreveu um livro titulado Cristo, ou Jesus, não sei, símbolo de Deus. Certo? Isso Não, não é assim, que de fato
não haja uma correspondência total entre a humanidade de Jesus e a divindade, isso é fato, né? Jesus, a humanidade de Jesus não esgota a divindade, tá certo? Não. Exato. Mas daí estabelecer uma relação de simples metáfora, né? Jesus seria uma espécie de metáfora de Deus, aí já é mais complicado. Não, porque ele não é metáfora, ele é o próprio. O que o Senhor fala, mas ele apareceu, vamos dizer assim, ele apareceu para nós aqui em sua natureza humana. Para que nós o entendêssemos. Então quer dizer, a divindade não foi esgotada, vamos dizer assim, tá certo? Não se mostrou como tal. Mas olha só, o verbo, o que o Senhor fala, o Senhor é a mesma coisa. Perfeito? Sim, não, aqui Olha, eu só estou então, assim. se nós ouvirmos o próprio verbo, a própria palavra de Deus é a mesma coisa. Não, você não entendeu o que eu falei? Não, entendi. Essa é a perspectiva da teologia clássica, perspectiva aqui de Santo Tomás. Eu estou só colocando a outra para ficar mais A claro. perspectiva da teologia clássica é a teologia católica, não? Porque me parece... Não, sim, é a teologia do Tudo magistério. um católico propôs uma outra... Que essa outra teologia, Então. Cristo e Buda seria a mesma coisa. Pelo que eu entendi. Perdão, que é ignorância. Não, mas é nessa linha. Criticar. Não, é nessa linha. Eu estou vendo. Sim. Então, para alguns que acham que a teologia é uma ciência prática, esse estatuto estaria apoiado, vamos dizer assim, nessa inefabilidade de Deus. E a religião, o fim da religião é transformar o homem e não dar ao homem um conhecimento claro da divindade, tá certo? Mas isso já não é o tomismo, Não, né? Já não é. não é igual, por isso eu estou só colocando aqui para ficar, né, claro qual que é a posição de Tomás. Agora, Tomás vai dizer que a teologia, como nós acabamos de ler, é especulativa e prática ao mesmo tempo. Ela está acima da classificação, ela é uma ciência sui generis. Mas é mais especulativa, segundo ele, do que prática. É mais especulativa do que prática. Porque essa é a perspectiva dele, né? A teologia nos leva a conhecer as realidades divinas, contemplar. E aqui, por detrás de tudo isso, está também a filosofia de Aristóteles. Qual que é o último fim da vida humana, segundo Aristóteles? O último fim da vida humana? Sim. Acho que é felicidade. A felicidade, mas a felicidade é formal ainda, né? O que é a felicidade? É a realização da própria finalidade da natureza humana. Seria. Sim, e ele diz lá, né? Ele enumera os endox, as opiniões, as posições. Para uns é a posse, para outros é o prazer, para outros é a honra, não é a felicidade. E a que conclusão ele chega? Ele diz que a felicidade do homem está, o fim último está em levar uma vida conforme a razão, certo? Uma vida conforme a razão inclui uma vida, sobretudo, não é? Ele dá destaque a uma vida de pesquisa e uma vida que possa, de algum modo, chegar a contemplar a causa primeira de todas as coisas. Tá certo? Esse é o fim último da vida humana, segundo Aristóteles. Ele, quando nós chegamos a contemplar essa causa primeira, por exemplo, nós, de algum modo, vivemos, de algum modo, a vida divina, porque, segundo ele, é o princípio primeiro do mundo, é pensamento de pensamento e passa a sua eternidade contemplando-se a si mesmo. Né? E quando nós chegamos a contemplar esse princípio, nós nos assemelhamos a essa vida divina. Só que não podemos fazer isso todo o tempo, certo? E só podemos fazer isso analogicamente, porque Aristóteles não pensava na vida depois da morte, não
falou nada sobre isso, certo? Então é aqui, para essa vida aqui, ou seja, contemplar o princípio a partir dos seus efeitos. Ou como diria o Concílio Vaticano I, né? Contemplar Deus ou chegar até Deus através do espelho das criaturas. Então essa é a finalidade da vida humana para Aristóteles. E Tomás, vamos dizer, concorda substancialmente com ele, que a finalidade está no exercício da nossa potência mais nobre, que seria o conhecer, certo? Só que há diferenças, né? Para Tomás, Deus se dá a conhecer e conferirá uma graça, né, aos eleitos, de modo que os eleitos verão a Deus face a face, não analogicamente, mas diretamente. Então é uma grande reviravolta com relação a Aristóteles. Está na mesma linha de Aristóteles, mas um salto aqui qualitativo imenso. Certo? Agora, essa visão face a face, ela começa já aqui na Terra, através de quê? Sobretudo, Tomás, é claro, considera também a metafísica, etc. Mas começa aqui, sobretudo, através da fé. Por isso que ele diz que a fé é um certo começo da vida eterna em nós. Porque eu aceitando as certas verdades da fé, vamos dizer assim, eu já começo a contemplar na fé, na obscuridade da fé, a divindade, que eu verei face a face. Tá certo? Então a teologia é sobretudo especulativa, porque ela trabalha com esses princípios revelados e que me levam a ter um certo entendimento na obscuridade da fé da divindade. Tá certo? Agora, é prática também, é ciência prática também, porque pela minha relação com Deus, pela contemplação com Deus, eu devo colocar determinados atos, né, e evitar determinados outros. Tá certo? Mas é mais especulativo do que prático, porque para ele o fim último seguindo Aristóteles, é a vida segundo a razão. Tá certo? Um Boaventura, por exemplo, já diria que a teologia é mais prática, porque para ele o fim último seria amar a Deus. Para Tomás é conhecer a Deus, e o amor decorre naturalmente, espontaneamente desse conhecimento. Essa questão acho que podemos passar para a quinta, né? A doutrina sagrada é mais excelente que outras ciências? Quando ao quinto, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada não é mais excelente que outras ciências. Com efeito, a certeza faz parte da excelência da ciência. Ora, as outras ciências, cujos princípios não podem ser postos em dúvida, parecem ser mais certas do que a doutrina sagrada, cujos princípios, os artigos da fé, admitem a dúvida. Logo, as outras ciências parecem mais excelentes. Ademais, é próprio de uma ciência inferior tomar emprestado a uma ciência superior, como a música faz em relação à aritmética. Ora, a doutrina sagrada toma emprestado alguma coisa das doutrinas filosóficas. Jerônimo diz numa carta a um grande orador de Roma que os antigos doutores rechearam seus livros de tal quantidade de doutrinas e de máximas de filósofos que não sabemos o que mais admirar, se a erudição das coisas do mundo ou a ciência das escrituras. Logo, a doutrina sagrada é inferior às outras ciências. Em sentido contrário,
As outras ciências são chamadas suas servas, como lemos no livro dos Provérbios. A sabedoria enviou suas servas a clamar nos altos da cidade. Respondo: como essa ciência é a um só tempo especulativa e prática, ultrapassa todas as outras, tanto as especulativas como as práticas. Entre as ciências especulativas, deve-se considerar como a mais excelente aquela que é mais certa ou que tem a matéria mais excelente. Ora, sob esse duplo aspecto, a doutrina sagrada supera as outras ciências especulativas. É a mais certa porque as outras recebem sua certeza da luz natural da razão humana, que pode errar, ao passo que ela recebe a sua da luz da ciência divina, que não pode enganar-se. E ela tem a matéria mais excelente, pois se refere principalmente ao que, por sua sublimidade, ultrapassa a razão, ao passo que as outras disciplinas consideram apenas o que está sujeito à razão. Entre as ciências práticas, a mais excelente é a que está ordenada a um fim mais alto, como acontece com a política em relação à arte militar, pois o bem do exército está ordenado ao bem da cidade. Ora, o fim desta doutrina, como prática, é a bem-aventurança eterna, a qual se ordenam todos os outros fins das ciências práticas. Portanto, é claro que, sob qualquer dos ângulos, a ciência sagrada é a mais excelente. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que nada impede que aquilo que é mais certo por sua natureza seja para nós menos certo devido à fraqueza de nosso intelecto, que se encontra, como se diz no livro 2 da Metafísica, diante das mais altas evidências das coisas, como olhar da coruja em face da luz do sol. A dúvida que pode surgir em alguns a respeito dos artigos da fé não deve ser atribuída à incerteza das coisas, mas à fraqueza do intelecto humano. Apesar disso, o menor conhecimento relativo às coisas mais elevadas é mais desejável do que uma ciência muito certa das coisas menores, como se diz no livro 1 sobre os animais. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a ciência sagrada pode tomar emprestada alguma coisa às ciências filosóficas. Não que ele seja necessário, mas em vista de melhor manifestar o que ela própria ensina. Seus princípios não lhe vêm de nenhuma outra ciência, mas de Deus imediatamente, por revelação. Por conseguinte, ela não toma emprestado das outras ciências como se lhe fossem superiores, mas delas se vale como de inferiores e servas, como as ciências arquitetônicas se valem das que lhes são auxiliares, ou a política da arte militar. Que a ciência sagrada se valha das outras ciências não é por uma falha ou deficiência sua, mas por falha de nosso intelecto. A partir dos conhecimentos naturais, de onde procedem as outras ciências, nosso intelecto é mais facilmente introduzido nos objetos que ultrapassam a razão e são a matéria desta ciência. Esse artigo é denso. Pode parecer simples, mas não é, é complexo. Aqui é o seguinte, né? Se ela é mais excelente. Ela é mais excelente por duas razões principais, né? E com relação ao modo de conhecer e com relação ao objeto conhecido. Com relação ao modo de conhecer, por que a teologia é a mais excelente de todas as ciências? É porque ela está ordenada a um fim mais alto. Aqui, aí na dimensão prática, né? Assim, na dimensão ainda especulativa. Isso fundamenta a revelação. Exato, então, exato. Aqui Tomás diz, né? É a mais certa porque as outras recebem a sua certeza da luz natural da razão humana que pode errar, ao passo que ela recebe a sua luz da ciência divina que não pode enganar-se.
Então, o modo de conhecer, não é o modo que parte desses princípios revelados por Deus. Deus, né, aqui se supõe isso, ele não se engana, nem engana ninguém. Ao passo que as outras ciências, inclusive a metafísica, ela está toda confiada à razão humana que pode enganar-se. Então, nesse sentido, com relação ao modo de conhecer, é mais excelente. E com relação ao objeto conhecido, não é? A metafísica conhece Deus também. Mas Deus enquanto princípio do mundo. Deus do ponto de vista do mundo, ou seja, através do espelho das criaturas. Agora, a teologia, ela conhece Deus, como nós já dissemos aqui no encontro passado, ela conhece Deus sob a razão da deidade, da divindade. Ou seja, ela conhece Deus na fé, na obscuridade da fé, né? Contudo, ela conhece Deus com a ciência com que Deus se conhece. Certo? Então, a metafísica, ela conhece Deus sob a razão do mundo, ou do homem. Agora, a teologia conhece Deus sob a razão do próprio Deus. E o objeto mais excelente é Deus. Né? Deus sob a razão do próprio Deus. Depois, na dimensão prática, ela é excelente também, porque a prática, né, aqui se ordena ao fim último do homem, que é o próprio Deus, tá certo? Quer dizer, o fim último. A política é mais excelente em relação à arte militar, à ciência militar, né? Porque o fim da política é mais elevado do que o fim da arte militar. Tá certo? A arte militar está subordinada à política. Agora, tudo no âmbito das ciências práticas, tudo está subordinado à teologia, porque ela ordena ao fim último de tudo. O fim último do homem não é só o bem comum, que é o fim último da política, mas é a contemplação de Deus. Agora, por um lado, a teologia tem toda essa firmeza aí, não é? Essa excelência. Mas, por outro lado, ela tem fraquezas, e aqui o texto é complexo por isso. Ela tem fraquezas. E onde estão as fraquezas aqui da teologia? Nós mesmos. Exato. Está da nossa parte, embora os princípios de Santo Tomás eles sejam certíssimos, porque Deus não se engana, certíssimos em si, mas não para nós. Essa é a nossa limitação, poderia ser. O modo de conhecer para nós, em concreto, né, a teologia, o modo de conhecer teológico é deficiente. Tá certo? Aquilo que Deus vê claramente, né, nós não vemos. E ele usa aqui a famosa metáfora, né? Se habet ad manifestissima nature sicut oculus noctue ad lumen solis. Ou seja, nós estamos para as coisas mais evidentes, que são as coisas conhecidas por Deus, como os olhos da coruja estão para o sol. Então, esse artigo aqui é dialética. Por um lado, a ciência teológica é firme, é excelente em si mesma, por causa da sua razão própria. Mas, concretamente, em nós ela é débil por causa da debilidade do nosso intelecto. Achei perfeito isso. Nessa metáfora da coruja é muito bem análise. Sim.
aqui se tem alguma coisa para ler aqui, né? Aqui a questão levantada pelo Ivan, mas a teologia se vale da filosofia. Se vale, aqui nós podemos levantar uma primeira resposta, né, que vem do próprio Santo Tomás. Por que ela se vale da filosofia? Não porque a filosofia seja mais excelente do que ela, mas porque o nosso intelecto equivale a está para as coisas divinas como a outra coruja para o sol, e nós só podemos nos aproximar dessas coisas divinas paulatinamente e através de analogias com as coisas naturais. E a ciência das coisas naturais aqui é a filosofia. Certo? Então, por isso que em matéria totalmente teológica, a mais teológica de todos, o Tratado da Trindade, né, nós usamos conceitos filosóficos e que são tirados da reflexão racional, né, da reflexão das coisas naturais, em última análise. Né, só que são aplicados lá à Trindade de modo analógico. Mais alguma questão sobre esse artigo? Então vamos para o 6º. É essa doutrina uma sabedoria? Quanto ao 6º, assim se procede. Parece que essa doutrina não é uma sabedoria. Na verdade, uma doutrina que toma seus princípios fora de si mesma não merece o nome de sabedoria. A missão do sábio consiste em ordenar e não em ser ordenado. Está no livro 1º da Metafísica. Ora, essa doutrina toma fora seus princípios, como fica claro já pelo exposto. Logo, não é uma sabedoria. Além disso, compete à sabedoria estabelecer os princípios das outras ciências. Daí o título de cabeça de outras ciências, o que lhe atribui o livro 6º da Ética. Ora, a doutrina sagrada não estabelece os princípios das outras ciências. Logo, não é uma sabedoria. Ademais, essa doutrina se adquire pelo estudo. Ora, a sabedoria tem-se por infusão. Eis porque é contada entre os 7 dons do Espírito Santo, como se vê em Isaías. Logo, a doutrina sagrada não é uma sabedoria. Em sentido contrário, no início da lei, o Deuteronômio declara: esta é a nossa sabedoria e nosso modo de entender aos olhos dos povos. Respondo: esta doutrina é, por excelência, uma sabedoria entre todas as sabedorias humanas, e isto não apenas num gênero particular, mas de modo absoluto. Compete ao sábio ordenar e julgar. O julgamento de coisas inferiores se faz mediante uma causa mais elevada. Assim, sábio em qualquer gênero é aquele que toma em consideração a causa suprema desse gênero. Por exemplo, no gênero da construção, o artífice que preparou os planos da casa merece o título de sábio e de arquiteto, em relação aos técnicos inferiores incumbidos da talha das pedras ou do corte das madeiras. Eis porque se diz na primeira carta aos Coríntios: como bom arquiteto lancei o fundamento. Tratando-se da vida humana e em seu conjunto, o homem prudente será chamado sábio quando ordenar os atos humanos ao devido fim, como se diz no livro dos Provérbios. A sabedoria é prudência para o homem. Por conseguinte, quem considera simplesmente a causa suprema de todo o universo, que é Deus, merece por excelência o nome de sábio. Eis porque, como se vê em Agostinho, a sabedoria é chamada ao conhecimento das coisas divinas. Ora, a doutrina sagrada trata muito propriamente de Deus enquanto causa suprema, a saber,
não somente do que se pode saber por intermédio das criaturas e que os filósofos alcançaram, pois o que se pode conhecer de Deus é para eles manifesto, diz o apóstolo na carta aos Romanos, mas também do que só Deus conhece de si mesmo, e que é comunicado aos outros por revelação. Assim, a doutrina sagrada merece por excelência o nome de sabedoria. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que a doutrina sagrada não toma seus princípios de nenhuma ciência humana, mas da ciência divina, que regula como sabedoria soberana todo o nosso conhecimento. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que os princípios das outras ciências ou são evidentes por si e não podem ser provados, ou se provam por alguma razão natural por outra ciência. Ora, o conhecimento próprio da nossa ciência é obtido por revelação e não pela razão natural. Por conseguinte, não pertence à doutrina sagrada estabelecer os princípios das outras ciências, mas apenas julgá-los. Tudo o que nessa ciência se encontrar como contrário à verdade da ciência sagrada deve ser condenado como falso, conforme se diz na segunda carta aos Coríntios. Nós destruímos os